Oi, gente, fugiu aqui um pouquinho, mas estamos voltando. Fugiu aqui um pouquinho, mas estamos voltando, tá bom? Aguardar então vocês se recolocarem aqui a postos, né? Quem estava participando, quem estava ouvindo, a gente conversar um pouquinho sobre essa questão da timidez. Que, como eu falei, né? Só recapitulando, para a gente não ficar para conectar, na verdade, para ficar tudo direitinho. A questão da timidez, ela é um desconforto causado muitas vezes em situações em que a pessoa se coloca. Oi, gente, tá voltando, né? Vamos lá? Vamos continuar. Desconectou aqui rapidinho, mas eu voltei. E aí, como eu estava falando, na maioria das vezes é o desconforto provocado pela sensação de exposição à opinião do outro, né? E aí chamo muita atenção de vocês, porque na verdade essa exposição à opinião do outro, ele está muitas vezes no pensamento de quem é tímido e não necessariamente nessa opinião. Porque essa opinião, ela muitas vezes nem existe. A verdade é essa. Muitas vezes a opinião que a gente tem receio, que a gente se priva muitas vezes de receber do outro, é imaginária, ela nem sempre ocorre. E aí, às vezes, na grande maioria das vezes, a timidez ela fala muito mais de quem sente a timidez do que necessariamente de quem a gente julga estar realmente em nossa frente, na relação com o outro. Tá bom? Algumas pessoas estão voltando, eu vou aguardar um pouquinho, porque a gente teve um probleminha aqui, não sei, enfim, fugiu a conexão rapidinho. Mas é isso. E aí, gente, a timidez é muito importante que a gente entenda que não necessariamente timidez ela é diferente da introspecção, tá, gente? Timidez, ela é, como eu falei, ela é esse desconforto. Pode gerar angústia, pode gerar sensação realmente de mal-estar, pelo receio da opinião do outro em situações em que nos sentimos expostos, diferente da introspecção. Uma pessoa que é introspectiva é simplesmente uma pessoa que não tem muita necessidade de sociabilizar, que tem essa questão da socialização de uma forma mais restrita, que convive bem com suas próprias opiniões, que não gosta muito de se envolver, na verdade, em ambientes com muitas pessoas, porém convive bem com isso e quando há necessidade, por algum motivo, seja no trabalho, ou, enfim, em ambientes acadêmicos, o introspectivo, ele convive bem, porém, quando precisa, ele acaba vencendo essa dificuldade e não torna isso um grande problema. Diferente do tímido. Uma pessoa extremamente tímida, boa noite, vocês estão voltando, né, gente? Oi, estão acenando aqui. Pois é, e aí eu tô falando da diferença entre timidez, para quem tá chegando agora, timidez e introspecção. Pra gente entender que a timidez, de modo geral, ela é sim uma característica inerente do ser humano, ela ocorre na grande maioria das pessoas, né? Ela, inclusive, é um fator, é um mecanismo regulador, na verdade, ela é uma das coisas que nos traz, por exemplo, a sensação de limites, né? No dia a dia com o outro, nas relações. Porém, ela, quando ocorre de maneira, como é que eu posso dizer, exagerada, ela pode sim nos trazer prejuízos, né? Teve uma colega nossa que até colocou que teve problemas até no trabalho, e aí a gente vai seguir para falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, como eu falei, não necessariamente é um problema, porém, se não tiver realmente um domínio sobre a timidez, pode vir a ser, tá? Oi, boa noite, as pessoas acenando. Fatores, né? O que pode causar timidez? Se timidez é algo que está ligado a qualquer pessoa, a todas as pessoas, então o que necessariamente pode gerar, pode causar essa timidez, né? Timidez, gente, ela na verdade, o que ocorre? Existem dois tipos de timidez. A timidez situacional, que é como eu falei, é a timidez que várias pessoas convivem com ela. Tem pessoas que Suzy aqui tá perguntando, timidez tem cura, né? Tem, gente. Aí eu vou falar, não existe cura para o que não é doença, né? Porém, é algo que a gente pode sim aprender a ter domínio sobre ela. A partir do momento que ela gerar realmente algum prejuízo, algum problema no dia a dia da gente, pode sim, tá? Mais à frente eu vou trazer para vocês como a gente pode tentar ter esse domínio, esse controle sobre a timidez, tá bom, Suzy? Mas aí voltando, existem dois tipos de timidez. A situacional, por exemplo, a gente escuta muitas pessoas que têm medo de falar em público, né? Inclusive, eu falando de timidez e medo, timidez em latim significa medo. Então, é um
sentimento que realmente está bastante ligado à questão da timidez, né? A sensação de medo. Prazer estar aqui falando com a gente. Sou tímida, muito tímida. Pois é, prazeres. Eu estava falando, inclusive, anteriormente, que para quem é tímido, até falar que é tímido é um pouco difícil, né? Maiara está falando aqui que tem um filho muito tímido. Pois é, eu vou mais à frente, eu vou falar um pouquinho também, inclusive como a gente pode estar ajudando crianças e adolescentes, tá bom? Então eu vou trazer um pouquinho sobre como ocorre, como surge, que aí vai ficar mais fácil, inclusive, para vocês entenderem, tá? Eu vou tentar seguir com alguns pontos que eu considero importante. E aí após, vocês podem estar perguntando, tá? O que vocês forem interagindo, que eu conseguir realmente responder por aqui, eu falo. O que não, no finalzinho, a gente vai tentando ampliar esse bate-papo, tá bom? Porque eu acho que é importante a gente pensar em alguns tópicos para que de repente alguns tópicos se fazem realmente importantes para que vocês construam aí melhor acerca dessa característica, tá? É um tema bem bacana realmente, timidez, como eu já falei, é algo que está muito presente. Boa noite, pessoal entrando ainda, boa noite. E é isso, então como eu falei, a situacional ocorre muito, a gente escuta muitas pessoas falarem assim, por exemplo, quem nunca já passou pela situação de fazer um trabalho na escola e sentir aquele friozinho na barriga, né? Aquela preocupação de ai meu Deus, será que eu vou errar? Será que eu vou acertar? O que que meus amigos vão pensar? E aí essa sensação causa assim, né, essa sensação de medo, de preocupação, e aí vem a sensação da timidez. Por que situacional? Porque ela está ligada a uma situação, né, diretamente a uma situação. Então, realmente, Dilma está fazendo uma pergunta aqui. Boa noite, Ronalina, adoro demais suas... Ah, obrigada. Eu achei que era uma pergunta, perdão. Mas vamos lá. Então, situacional, como eu falei, é muito voltado a uma situação específica, né? A falar em público, ou alguém que de repente domina a oratória, mas não dança bem, tem vergonha de repente de dançar, e aí fica tímido com a dança. Então, são pessoas que ligam a timidez a questões situacionais. Diferente da timidez crônica, que já é aquela timidez mais invasiva, vamos dizer assim. É uma timidez que já prejudica várias áreas da vida. A pessoa não tem uma situação específica para lidar com ela, mas convive de forma realmente mais complicada, né? Porque acaba se limitando muito mais por várias questões e aí realmente é bem mais complicada. Então, principalmente são essas duas, né? A timidez situacional e a timidez crônica. Oi, Camila, lembro sim, viu, minha linda? Eu tô falando aqui, algumas pessoas já estão escrevendo, já estão perguntando aqui algumas coisas. Obrigada, Camila, por estar acompanhando também, viu? E aí, gente, o que a gente pode falar mais sobre a timidez? Diante desse contexto de timidez, os fatores que podem influenciar para que elas ocorram são, como a maioria das questões psicológicas, são fatores genéticos e as experiências vividas. Principalmente esses dois pontos. Um terceiro ponto é questões das experiências traumáticas, né? Por que eu coloco diferente situações de vividas e situações traumáticas? Porque nem sempre as situações que nós convivemos, elas são traumáticas, porém elas podem sim provocar características em que nós possamos vir a desenvolver e ser provocados pela timidez. Por exemplo, como assim, né? Geneticamente, algumas pessoas têm realmente essa postura mais fechada, mais receosa. Isso às vezes vem realmente de uma carga genética, um perfil mais fechado. Mas não necessariamente essa pessoa está condenada a passar uma vida toda tímida. Porque as experiências vividas, principalmente a partir da infância, e aí teve uma colega nossa que inclusive pediu ajuda aqui sobre o filho, né? Então é muito importante que ao longo da infância as crianças sejam reconhecidas nos seus potenciais, sejam reconhecidas nas suas possibilidades, inclusive de acertos, os erros possam ser inclusive oportunidades de aprendizado, porque quando, dependendo da vivência dessa criança, quando passa por situações de muita restrição, de muita, às vezes até humilhação, muita castração, isso pode sim tornar essa criança um pouco mais insegura, um pouco mais temerosa ao ousar, e aí a timidez realmente pode sim tomar de conta, porque a criança acaba ficando com comprometimento na autoestima, na questão, como eu falei, da insegurança,
Então, ao longo dessas experiências vividas, como eu falei, não necessariamente são experiências traumáticas, mas que podem estimular um comportamento mais introspectivo e aí gerar realmente esses pensamentos de insegurança, esse medo pelo julgamento do outro. Daí a importância de tentarmos provocar cada vez mais que as crianças busquem se desafiar, busquem se encorajar para realmente lidar com as diferenças, com as situações realmente diferentes, para que possam conviver naturalmente com isso e ter o enfrentamento desses momentos de timidez. Porque, como eu falei, a timidez ela é comum, ela ocorre naturalmente, porém, precisamos enfrentá-la. Quando não conseguimos, aí sim ela passa a ser um problema, tá bom? Algumas pessoas estão chegando, eu já comecei a falar alguma coisa sobre a timidez. Eu estava perguntando há pouco tempo se tem alguém tímido por aqui, né? Porque timidez é algo que acho não. Estudos trazem que cerca de 50% da população é sim tímido, né? E aí é o que realmente a gente precisa aprender a conviver com isso, né? Porque a timidez não é algo tão longe, tão distante do nosso dia a dia, tá bom? E o que é mito em tudo isso que eu falei? O mito, gente, é a gente ouvir, como eu já cheguei a ouvir, que uma pessoa que nasce tímida, essa aí é tímido, não tem jeito, vai ser tímida a vida toda. E não é bem assim. Do mesmo modo que a timidez ela pode ser provocada por situações, por questões traumáticas, como eu trouxe antes, também podemos provocar o enfrentamento dela. Então, como eu falei, ao longo das experiências, tanto na infância, como na adolescência, como na fase adulta, nós podemos sim estar buscando desenvolver habilidades, aprender a construirmos ferramentas para que a gente vá se descobrindo dentro do nosso próprio comportamento e vá tendo o enfrentamento dessa timidez, tá? Dilma está interagindo aqui com a gente, está perguntando alguma coisa. Demais. Olha só, gente. Dilma está perguntando uma coisa bem curiosa. Se pode ser extrovertida e tímida ao mesmo tempo. E vem justamente com o momento que eu estava falando. Dilma, o que que ocorre? Alguém que é tímido, alguém que é muito extrovertido, muitas vezes esconde uma timidez muito excessiva. Só que o que que ocorre? Ao longo da vida, essa pessoa pode desenvolver formas, usar, por exemplo, o bom humor para disfarçar, vamos dizer assim, e aprender a se sair em situações que se sente de repente com necessidades. E pode sim, uma pessoa pode ser extremamente extrovertida, porém guardar sentimentos de timidez. Isso aí é uma coisa que ocorre e muito. E é muito bom quando isso acontece, porque é justamente a forma que algumas pessoas têm de vencer essa dificuldade de lidar com essa timidez, buscando ferramentas como o bom humor, enfim, na verdade potencializando, né, usando o que realmente tem de potencial para desenvolver ferramentas diante da sua personalidade. Isso é muito bacana, tá? Algumas pessoas conseguem naturalmente isso, outras conseguem a partir de trabalhos como psicoterapia, enfim. Mais à frente eu vou trazer um pouco do que a gente pode fazer para ajudar vocês nesse processo, tá bom? Acho que respondi, Dilma, a sua pergunta, mas vamos continuar. O que eu posso trazer mais? Sobre as consequências, né? As consequências, como a gente tinha conversado no início, existem as consequências no sentido de prejuízos, né? Marcela está trazendo aqui para a gente que sofre com a questão da timidez. Marcela, você e bastante gente, pelo que eu estou vendo, né? Mas é isso aí, estamos aqui para tentar ajudar. E aí, voltando para as consequências. Na verdade, eu trago duas consequências como consequências muito importantes para serem discutidas e observadas por nós. Uma, gente, é o prejuízo na saúde, porque o que ocorre? Pessoas que têm timidez e que não conseguem ter um enfrentamento a partir dessa timidez, pode sim se tornar alguém, pode desenvolver, na verdade, transtornos, inclusive de ansiedade. A gente pode trazer como exemplo a fobia social, que é um transtorno muito delicado, porque a pessoa se restringe realmente ao convívio social, a lidar com ambientes que possam vir a ter essa necessidade de socializar com outras pessoas.
Maiara tá perguntando alguma coisa, te respondo já já, Maiara. E aí, assim, é muito importante que a gente abra realmente os olhos e observe o prejuízo, até que ponto essa timidez está causando esse prejuízo ou não. Porque enquanto a gente consegue lidar bem com a timidez, como eu falei, isso é comum, é natural. Porém, se percebermos algum prejuízo, aí é importante nos atentarmos e buscar realmente ferramentas para o que pode estar nos ajudando, tá? Mais à frente eu vou falar um pouco sobre essas ferramentas também. Porém, é importante que se coloque essa atenção, porque realmente é algo que precisa ser atentado nesse espaço. Outra consequência que eu trago, gente, além do prejuízo na saúde, é o prejuízo na área profissional e social. A maioria das pessoas que sofrem com a timidez são pessoas que têm uma dificuldade maior como é que eu posso dizer, em conquistar espaços no âmbito social. Você imagina alguém que é extremamente tímido precisar, por exemplo, pedir um aumento de salário. É muito difícil, porque tem medo, a própria postura do chefe, por ser hierarquicamente alguém, né, vamos dizer assim, de um cargo mais elevado, gera aí um desconforto e uma preocupação que traz essa sensação de medo, e aí essa timidez, se ela não conseguir ser vencida, ela pode sim bloquear esse tipo de atitude e aí causa prejuízo. Eu estou dando um exemplo, mas existem diversos exemplos no âmbito da profissional, né, que pode ser interrompido ou, enfim, atrapalhado por essa questão, ok? Outro exemplo que eu posso dar na questão profissional, alguém, por exemplo, que busca algum cargo, né, de liderança, de coordenação, você imagina alguém extremamente tímido, precisando realmente se sobressair em alguma situação de trabalho, assumir algum cargo de maior responsabilidade, de interação, de socialização dentro de uma equipe, e essa timidez interrompe. Então, é muito importante tentar trabalhar essa timidez, porque assim como ela causa muitos prejuízos, à medida que ela é enfrentada, que ela consegue ser enfrentada e vencida, ela retorna, inclusive, o inverso disso, né? Que aí são os benefícios. Deixa eu tentar responder aqui, Maiara está trazendo pra gente que já foi muito tímida, melhorou depois que teve seus filhos, com ele teve que enfrentar várias situações como mãe e fez melhorar por eles, mas ainda tem momentos tímidos. Olha que interessante, gente. Outra situação, como eu falei anteriormente, a timidez, assim como ela é provocada por experiências, ela também podemos desenvolver, como eu falei, ferramentas a partir também das experiências que vivemos. Então, no caso de Maiara, ela está trazendo aqui para a gente que a maternidade gerou nela essa necessidade e aí fez com que ela desenvolvesse habilidades, né, pela necessidade de conviver e de educar os filhos, e é muito isso que acontece. No caso de Maiara, que trouxe aqui pra gente, obrigada, Maiara, pela colaboração, bacana, inclusive quem tiver exemplos pode trazer, porque ajuda bastante, agrega sim nesse espaço. Mas assim como Maiara teve a questão da maternidade, às vezes é um trabalho, você tem busca um objetivo muito importante e profissionalmente, e aí se vê no momento em que, meu Deus, ou eu fico nesse lugar com essa timidez, ou eu avanço e venço. E aí vai depender muito, como eu falei, da personalidade, da segurança e de como cada pessoa vai desenvolver essa habilidade para fazer essa ponte aí e vencer essa timidez, tá bom? Algumas pessoas ainda estão chegando, a gente já está bem avançado, mas eu vou deixar salva a live, aí vocês podem acompanhar depois, se tiver alguma dúvida, mandar por direct, tá bom? E aí, falando das consequências, pessoal, como eu trouxe para vocês, como lidar, né? Como lidar sabendo que temos essas consequências, entendendo como ocorre a timidez, como podemos lidar em relação a ela e conquistar esse enfrentamento que não é fácil, né? Eu trago aqui algumas informações, mas eu também trago para vocês que é extremamente compreensível sobre a dificuldade que muitas pessoas têm de conseguir enfrentar e vencer, tá? Tereza está trazendo também para a gente aqui a experiência. Minha filha é muito tímida e sente-se insegura. Gente, essa questão da insegurança, ela está diretamente ligada com a timidez. Então, inclusive, entrando nas questões aqui de como lidar com isso, como de repente buscar vencer a timidez. Um dos pontos cruciais é trabalhar e a gente tentar realmente desenvolver, acreditar nos nossos potenciais. Cultivar, na verdade, segurança,
Porque, como lá no comecinho eu trouxe para vocês, que a timidez era a sensação de desconforto pelo julgamento do outro. Então, isso diz muito de nós mesmos, porque o que ocorre? Se precisamos tanto dessa afirmação do outro, né, dessa aprovação, se temos essa preocupação, então é porque, de alguma maneira, nós não temos em nós mesmos essa segurança. Então é muito importante, para o enfrentamento da timidez, buscarmos desenvolver habilidades que façam nos sentirmos mais seguros, conquistar realmente uma autoestima de forma elevada. Às vezes o comprometimento da autoestima, na grande maioria das vezes, ele influencia muito na timidez, porque junto a isso vem a questão da insegurança, né? De não acreditar em si mesmo. Então essa é uma das principais dicas que eu dou. Tentar buscar a segurança, tentar como faz para cultivar a segurança. Então, gente, todos nós temos qualidades e defeitos. Pergunta de Joelma. Boa noite, Joelma. Vou tentar te responder aqui. A você e os outros que podem estar também, pode estar ajudando também outras pessoas. Não é fácil, porém, temos que acreditar que todos nós... Oi, gente, travou aqui um pouquinho, mas voltamos. Então, temos que acreditar que temos pontos positivos e pontos negativos. Todos nós, ninguém é bom em tudo, né? Ao mesmo tempo, temos que entender que temos sim potenciais. Então, conseguir enxergar os nossos potenciais. Alguém, como eu falei, que não tem uma boa habilidade na oratória. Mas é uma pessoa que consegue, por exemplo, cozinha muito bem. Quer dizer, são atividades extremamente diferentes. Mas é como eu falei, ninguém é bom em tudo. Mas com certeza você que está aqui nesse momento tem algum ponto positivo, tem alguma predisposição, alguma habilidade que você domina e que pode se destacar. Então, ter segurança é entender que você, como qualquer outra pessoa, tem defeitos, mas que você tem sim qualidades. É reconhecer, inclusive, o seu valor como ser humano e desenvolver dentro da sua personalidade, se encontrar, na verdade. Na psicoterapia, a gente também ajuda nesse contexto, porque muitas vezes, como eu falei, a insegurança está ligada à questão da autoestima. Então, a autoestima, ela pode ter questões patológicas envolvidas, ela pode ter questões pessoais vindas, como eu falei, de experiências vividas. Então, é algo muito profundo quando a gente trata essa questão da segurança. Porém, ninguém deve discordar, eu acredito que todos aqui concordam, que não existe, todos nós temos algum ponto que é mais fraco, algum ponto que é mais forte. Basta a gente tentar buscar nos conhecermos para desenvolver essas habilidades e aprender realmente a ter segurança no que somos potencialmente mais fortes, né? Vamos dizer assim. Pessoas tímidas são... Não vi, gente, perdão, subiu aqui alguma questão, deixa eu passar para a de Monique. Monique está trazendo aqui sobre o filho de 5 anos. Quando alguém se dirige a ela, ele baixa a cabeça e não fala com ninguém. Posso considerar isso como timidez? É normal, é da idade? Sim, Monique, isso é um sinal de timidez, né? É comum, inclusive, nem toda criança tem, são características, crianças são mais tímidas, outras são mais ativas. O fato é que a criança que você percebe que ela tem uma dificuldade maior, que ela convive de forma mais próxima com essa questão da timidez, a gente precisa estar estimulando essa criança, como eu falei um tempinho atrás. A gente precisa estimular essa criança para que ela acredite nela mesma. Então, as pessoas que convivem com ela precisam acreditar nela. Precisa, inclusive, introduzir essa criança em ambientes em que ela possa se desafiar, onde ela possa se deparar com situações desafiadoras, que ela possa, inclusive, se conhecer e desenvolver habilidades que consiga, e quando não conseguir, que é natural também, não só da criança, mas como de qualquer ser humano, de repente se deparar com alguma situação, se deparar com alguma situação mais limitadora, e aí reconhecer que isso é comum, que isso é natural, mas nunca colocar essa criança numa posição de incapacidade, de situações como, por exemplo, humilhação. Essa criança ela precisa realmente acreditar que ela pode. Então, ter essa perspectiva da timidez, como você traz aí, baixa a cabeça, isso é muito comum, principalmente em ambientes novos, né? Isso é muito comum na timidez em modo geral. Porém, precisa valorizar realmente o que essa criança tem de bom, precisa aplaudir quando ela merecer, quando ela conseguir, e quando não conseguir, essa criança precisa se sentir apoiada, tá bom? Espero ter colaborado aí com a resposta da nossa amiga, acho que foi Monique, né, que perguntou.
E é isso, gente. Eu acho que em linhas gerais é essa. Outra dica que eu gosto de dar para vocês sobre a questão da timidez é buscar de repente, eu falei da questão das habilidades que a gente pode estar desenvolvendo, mas outra coisa muito bacana é tentar se envolver. Quem tem a timidez de forma mais severa, tentar se envolver em alguma atividade que possa, por exemplo, teatro, dança, trabalhos artesanais, são atividades que podem sim. Por quê? Porque essas atividades, inclusive, quando a pessoa se identifica com elas, traz justamente o desenvolvimento de potenciais e aí faz com que a segurança ela seja realmente melhor introduzida, tá bom? Israel tá perguntando aqui a gente tem, Israel, pode-se considerar a timidez como se treme algumas... Pode-se considerar timidez quando se treme em alguma situação? Olha, boa pergunta. Na verdade, a timidez ela pode gerar, inclusive, algumas reações físicas, né? A vasodilatação que ocorre, principalmente quem é mais branquinho. Você vê que as bochechas, às vezes o pescoço, suor. A pessoa quando fica tímida, ela passa a ter, dependendo da pessoa, nem todas as pessoas desenvolvem isso, mas algumas pessoas quando estão realmente em situações de timidez provocadas, né, pela timidez, ela acaba desencadeando sintomas, tremores é um deles. A questão é, que aí é uma pergunta que eu faço para que você reflita e aí veja se enquadra ou não na questão dessa situação. Esse tremor, ele é limitador? Ele impede de repente atingir um objetivo, efetuar uma atividade? Se sim, aí é uma coisa que a gente precisa repensar. De repente buscar ajuda, como eu falei, tentar desenvolver ferramentas para controlar esses tremores. Mas se for um tremor suave, algo inicial, porque é comum quando você vai iniciar algo novo, alguma situação, você fique com essa sensação de insegurança, mas aí é algo que passa depois de algum tempo, isso não é nenhum problema, isso é comum na timidez. Porém, a gente só precisa ver se é algo que traz realmente esse prejuízo, se é algo mais severo ou não, tá bom? Thais Real me fez essa pergunta, acho que é por aí acho que a pergunta foi essa, né? Se questão do tremor. Se não foi clara, pode questionar que a gente vai tentando esclarecer mais um pouco. Mas de modo geral é isso, gente. Trouxe um pouco sobre a timidez, trouxe um pouco dos tipos de timidez, como ela surge, o que podemos fazer para lidar com ela, para ter o domínio, na verdade, da timidez, que é algo que todos temos. Eu tinha falado antes, a timidez ela é inclusive um mecanismo regulador do ser humano, né? Já pensou se nós não tivéssemos timidez e não teríamos regras praticamente, né? Porque a timidez, ela de alguma forma, ela é algo que nos limita, que nos regula diante da sociedade. Porém, é uma sociedade, a gente hoje vive numa sociedade que nos cobra muito, né, em relação à exposição. A cultura que nós vivemos, principalmente, é uma cultura que realmente exige muito hoje em dia oratória, exposição. Daí as pessoas tímidas acabam sofrendo mais realmente com isso, né? Por isso que eu achei importante também trazer para aqui essa discussão. Achei muito bacana quando eu recebi, na verdade, essa sugestão de um seguidor. Aí eu digo, não, vamos ver como é que o pessoal aceita, mas achei bem bacana porque realmente as pessoas gostaram, enfim. E estamos aqui e acredito que devo ter falado realmente as coisas mais importantes, tá bom? Mais uma vez eu quero agradecer quem esteve aqui. Já estamos há alguns minutos, mais de 30 minutos, então para não ficar também tão puxado, eu acho que o principal eu já falei. Se alguém tiver questões para fazer, se ficou alguma dúvida, pode procurar. Obrigada realmente a quem participou, a quem fez perguntas, a quem só assistiu. Enfim, espero realmente ter colaborado com vocês, tá bom? Essa live, gente, ela vai ficar salva no meu Instagram, certo? Fica por 24 horas, tem uma página no Facebook. E aí tem também o Instagram da AMA Psicologia Clínica. Eu vou deixar um story também depois da nossa live, vocês podem ir lá, que vai ficar salva. Tem um canal do YouTube também. A AMA é a clínica que hoje eu atendo, por sinal, é uma clínica voltada para a saúde mental. Então, se alguém de vocês aqui, independente de ser timidez ou qualquer outro tipo de situação ou de problema voltado para a área de saúde mental,
podem estar procurando. Eu vou deixar os telefones e as redes sociais, vocês podem tanto procurar diretamente a mim, como pode procurar também a clínica, que tem outros serviços também. Vocês vão ver que, inclusive, não só psicologia, tá? A clínica ela também tem psiquiatria. Então, de repente, se no serviço de psicologia também não é só psicoterapia lá, tem vários serviços voltados para a nossa área. Então, vale a pena vocês realmente, qualquer coisa, dar uma olhada lá na página. Eles também tem página de Facebook, também tem YouTube, enfim. E aí a gente vai deixar exposto realmente para quem quiser olhar novamente, de repente indicar para algum amigo, para alguém que possa precisar, para pegar alguma informação, enfim, se beneficiar com isso, tá bom? Então, muito obrigada a vocês que participaram mais uma vez, uma boa noite. Vamos aguardar, já estou aguardando então sugestões de tema para a semana seguinte, tá bom? Próxima quinta, vamos lá. Já tenho, inclusive, chegaram algumas coisas como ciúme, a depressão pós-parto foi algo que já tinham me pedido antes, aí eu fiz a enquete, vocês preferiram realmente timidez. Mas enfim, vão mandando os temas, que aí a gente vai colocando, talvez não venha de imediato, quem manda às vezes tem muitos temas na sequência, mas vão mandando porque é interessante vocês estarem realmente trazendo essas dicas e eu entender um pouco o que vocês estão querendo ouvir, tá bom? Então, a boa noite a todos, muito obrigada e até a próxima, tá bom, gente? Boa noite.